Bom, o Lithopineusona may é uma espécie conhecida também pelo nome vulgar de camarão branco do Pacífico e é uma espécie nativa da costa do Pacífico. Ele se estende desde o Peru ao México e também a faixa costeira do Equador. Eles vivem em ambientes marinhos tropicais e preferem temperaturas em torno dos 20 graus Celsius. Sua coloração ela é cinza, mas é um pouco transparente e pode variar de acordo com aquilo que eles se alimentarem. E em ambiente natural, eles chegam a medir cerca de 23 centímetros de comprimento. O acasalamento e desova acontecem em mar aberto e também em grandes profundidades. Os ovos são liberados durante a noite com o objetivo de minimizar os predadores. E a fecundação é externa. Após a eclosão dos ovos, nós temos 3 fases larvais: náuprio, protozoea e mises. Os náuprios são caracterizados por possuírem fototaxia positiva, que é quando eles são atraídos pela luz. Além disso, eles e os ovos são planctônicos, ou seja, eles são carregados pela corrente. E os náuprios se alimentam por meio do saco vitelínico. Bom, a segunda fase larval é a protozoea. E é uma fase larval que é herbívora e eles se alimentam de fitoplânctons, como por exemplo as algas unicelulares. Em seguida, nós temos as mises, que são onívoras e se alimentam, por exemplo, de artémia. A maior fonte nutritiva deles é o zooplâncton. Bom, em seguida nós temos a fase de pós-larva, que já é bentônica e que migra para o estuário, em busca de maior diversidade de alimentos. Entre a fase bentônica e a fase larval ocorrem várias mudas, que são muito importantes para o desenvolvimento do camarão, porque é através da troca da carapaça rígida dos camarões que o desenvolvimento é possível. Em seguida, nós temos os juvenis, que é uma fase quase adulta, só que ainda não apresenta todos os apêndices e não está apto para reprodução. Depois dos juvenis, nós temos os camarões adultos, que já se localizam de novo no mar aberto e são aptos para se reproduzirem. O dimorfismo são as diferenças morfológicas entre os machos e as fêmeas. Na fêmea, o órgão sexual é denominado télico. Ele fica localizado junto à base do 5º par de pereiópodos. Aqui. Nos machos, o órgão sexual é chamado de petasma. Ele fica na base do 1º par de pleópodos. A reprodução do Lithopineusona may é de extrema importância que os reprodutores estejam bem nutridos para que os ovos e o vitelo sejam de boa qualidade e o camarão ele se desenvolva melhor. E para que os reprodutores estejam maduros sexualmente, é realizado a indução artificial através da técnica de ablação, em que o pedúnculo ocular é retirado do camarão e o órgão inibidor ele não atuará no camarão e assim a reprodução poderá acontecer. Bom, o Lithopineusona may é um camarão que apresenta télico aberto e para sua reprodução é feita a retirada do espermatóforo do macho e ele é aberto, a película ao redor do espermatóforo é aberta e ele é inserido no télico
tempo da fêmea. Em seguida, os ovos são transferidos para o tanque de eclosão. E o tanque ele é cilíndrico, cônico e tem a capacidade de aproximadamente 100 litros. E a densidade normalmente gira em torno de 1.000 a 1.200 larvas, que vão permanecer lá por 12 horas. E com relação ao tanque de reprodutores, eles podem ser tanto circulares quanto retangulares. E é preciso evitar o máximo possível que eles estejam estressados. A densidade recomendada está entre 4 a 6 reprodutores por metro quadrado e a razão sexual para o tanque está para um macho para uma fêmea. No tanque de desova é feita a retirada das fezes por meio de sifonagem para que não ocorra nenhum tipo de infecção bacteriana ou viral nos ovos. Bom, nem sempre um laboratório de larvicultura vai desenvolver toda a manutenção dos reprodutores e a produção de ovos. Muitas vezes o produtor ele vai comprar os náuplios de outro laboratório e vai realizar a continuação do processo em sua instalação. E aí as larvas elas são trazidas para o laboratório da produção e primeiramente elas devem ser aclimatadas. Os sacos que chegam ainda fechados, eles devem ser colocados nos tanques para a água do saco, para a temperatura do saco da água se igualar à temperatura da água do tanque. E isso deve ser monitorado através de um termômetro. O ideal da temperatura é de 24 a 29 graus Celsius. O pH ele também deve ser controlado por um pHmetro e o pH ideal é de 7,5 a 8. A salinidade, ela também deve se igualar à salinidade do saco com a do tanque e normalmente ela é de 23 ppm. À medida que as larvas elas vão crescendo, elas vão precisando de mais espaço, portanto a densidade ela deve diminuir e isso vai depender do tamanho do tanque. Depois da absorção do saco vitelínico, é preciso saber que o tamanho da partícula do alimento ela deve ser proporcional ao tamanho da boca das larvas. Na primeira fase, ela vai se alimentar apenas do saco vitelínico. Já na segunda fase, a gente fornece fitoplâncton. E na terceira fase, a gente fornece o zooplâncton. E a alimentação ela é dada 12 vezes ao dia. Todos os dias pela manhã, a gente deve fazer a amostragem das larvas para avaliar o seu desenvolvimento. Isso é feito tanto ao olho nu quanto ao microscópio. De 15 a 20 larvas devem ser avaliadas diariamente. E a natação ela deve ser avaliada e os estágios são avaliados e registrados em uma planilha. Primeiro, deve-se drenar o tanque retirando 50% da água, mas com aeração constante. E depois, com o auxílio de um pulsar, faz a despesca das pós-larvas que são levadas para um tanque de contagem. Se as larvas forem comercializadas nesse estágio, o transporte ele deve ser feito da seguinte maneira. Os sacos plásticos, eles devem conter água e oxigênio. E, por exemplo, um saco de 30 litros deve conter 12 litros de água e o resto de oxigênio. A densidade deve ser de 800 a 1.500 pós-larvas por litro e a temperatura ela vai variar de acordo com a distância. Por exemplo, para transportes mais curtos é recomendável 24 graus Celsius. E para transportes mais longos é recomendável uma temperatura de 22 a 20 graus Celsius. O berçário é a fase de cultivo em que as pós-larvas vão permanecer até que se inicie o estágio de juvenil. Ela é uma fase intermediária entre a larvicultura e o viveiro de engorda, para o ganho de peso. Normalmente, nesse estágio, as pós-larvas elas passaram recentemente pela muda. E os berçários eles são quase iguais aos tanques de viveiro de engorda, porém com menores dimensões e com um sistema de drenagem eficiente. O manejo ele consiste na sifonagem, no monitoramento de oxigênio dissolvido, que é de 4 mg por litro, no pH, que é de 7,5 a 8, a temperatura, que é de 26 graus Celsius,
E também deve-se fazer a biometria semanal, como por exemplo a amostragem, pesagem e verificar a saúde das pós-larvas. Na alimentação é feita uma troca progressiva do alimento vivo por ração, e a alimentação ela consiste em 35% de proteína bruta e ela é dada 3 vezes ao dia. Para iniciar uma nova etapa do cultivo Lithopineus vanamei, é necessário considerar o solo argilo arenoso. A fertilização do viveiro ele pode ser realizado com 2 fertilizantes, sendo ele químicos ou orgânico, a fim de promover o desenvolvimento do fitoplâncton e o zooplâncton. Na qualidade dos parâmetros físicos e químicos da água, deve-se considerar o oxigênio dissolvido, que deve ser em torno de 3 a 4 mg por litro, o pH, que deve ser em torno de 7 a 8, e a temperatura, que deve ser de 28 graus Celsius. A salinidade, como essa espécie ela é tolerante, quando é tolerante a esse parâmetro, ela pode suportar de 0,5 a 35 ppm. Então, a localização do empreendedorismo esse empreendedorismo ele deve constar perto de águas vindas do oceano e águas oriundas continentais. O sistema de cultivo mais utilizado é o sistema intensivo. E para poder favorecer a retirada dos dejetos e também favorecer a oxigenação da água, é feita a renovação da água. E também nesse sistema é realizado o uso de aeradores de pasto, que também favorece a oxigenação da água na produção. O manejo consiste na revisão dos aeradores, dos equipamentos que tem ali na produção, da estrutura do viveiro também. E a biometria ela é muito importante para poder ter um controle na produção da hegemonidade dos organismos ali presentes. E também é feito o controle dos parâmetros físicos e químicos da água normalmente a partir de 5 horas da manhã, às 11 horas da manhã e às 5 horas da tarde. A aclimatação ela consiste no transporte vindo do tanque do berçário até a engorda, o tanque de engorda, em que os subadultos eles são colocados na engorda e ali no tanque de engorda é feita a aclimatação num saco plástico para poder que esses organismos eles não sofram um choque térmico. A ração consiste no primeiro mês de cultivo, o racionamento ele é feito pelo lanço e a ração ela é contida com 40% de proteína bruta. Em torno de 20 a 30 dias é feito esse racionamento pelo lanço. E no segundo mês de cultivo, a proteína bruta é de torno de 30 a 35% de proteína bruta. E o racionamento é feito com uma bandeja, em que ela é colocada uma bandeja a cada 100 mil camarões por hectare. E a frequência da alimentação é em torno de 3 a 4 vezes por dia. A despesca consiste em aproximadamente 120 dias em que o viveiro é feita uma drenagem e são coletados os camarões em 2 técnicas, em equipamentos mecânicos e na rede. E assim que eles são coletados, eles são colocados numa caixa de gelo a fim de promover um choque térmico. E assim são colocadas umas substâncias químicas que se chamam bisulfito de sódio para poder evitar a proliferação de bactérias. E assim é feito o transporte para o comércio.